Nos meus arquivos, a história do entretenimento no final do século XIX é frequentemente contada através de lentes de curiosidade superficial. No entanto, quando abrimos o dossiê dela Williams, mais conhecida pelo mundo como Madame Abomar, encontramos uma narrativa de agência, estratégia e uma recusa absoluta em ser limitada pelas circunstâncias do seu nascimento. Nascida na Carolina do Sul, em 1865, no exato ano em que a escravidão foi abolida. Nos Estados Unidos, ela não herdou riquezas ou títulos, mas possuía uma estatura física, que a tornaria uma das figuras mais reconhecíveis e bem pagas do seu tempo. Com cerca de 2,30 metros de altura, ella Williams era uma presença impossível de ignorar. No entanto, no sul dos Estados Unidos da era Reconstruction, essa mesma estatura poderia ter sido uma sentença de marginalidade, mas ela possuía uma visão que transcendia as fronteiras do seu estado natal, ao ser descoberta por promotores de espetáculos. Ela tomou uma decisão pragmática. Se o mundo iria olhar para ela, que o fizesse sob os seus próprios termos. Ela adotou o nome artístico de Madame Abomar, uma referência direta às temíveis guerreiras amazonas do reino de Daomé na África, e partiu para a Europa, entendendo que o velho mundo oferecia um palco onde o seu corpo seria visto como majestoso, e não apenas diferente. Eu vejo nos registros de turnê que Madame Abomar não era uma artista de freak show comum. Ela apresentava-se com uma elegância vitoriana impecável, vestida com sedas luxuosas, veludos e joias. Ela frequentava os salões mais sofisticados de Londres, Paris e Berlim. Ela falava várias línguas e possuía uma cultura refinada que desarmava aqueles que esperavam encontrar uma figura rudimentar. Ela não era apenas uma exibição. Ela era uma marca internacional. Viajou pela Austrália, Nova Zelândia e América do Sul, acumulando uma pequena fortuna e uma independência financeira que era quase inalcançável para qualquer mulher. Negra ou branca, naquela época, o impacto de Madame Abomar ia além do entretenimento. Ela era um paradoxo vivo para a sociedade da Belle Époque. Ao mesmo tempo que evocava o exotismo que o público europeu tanto desejava, ela exibia a sofisticação da elite ocidental. Essa dualidade permitia-lhe navegar entre mundos, usando a sua altura como um pedestal para sua própria autonomia. Nos meus registros, há relatos de como ela tratava com firmeza os empresários e como geria a sua própria carreira, assegurando que a sua dignidade nunca fosse comprometida em favor do lucro alheio. Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, o cenário do entretenimento global mudou drasticamente. As viagens internacionais tornaram-se perigosas e o fascínio pelas grandes turnês mundiais deu lugar à urgência do conflito. Madame Abomar retornou aos Estados Unidos, mas encontrou um país ainda profundamente mergulhado na segregação e no preconceito. A mulher, que tinha sido recebida por realezas e aplaudida em teatros lotados ao redor do globo, agora enfrentava as duras leis de Jim Crow. No entanto, ela manteve a sua postura régia até o fim, vivendo dos frutos do seu trabalho árduo e das memórias de uma vida que cruzou oceanos. Ella Williams, a Madame Abomar, faleceu em meados do século XX, mas o seu dossiê permanece como um testemunho de como a percepção pode ser moldada pela vontade. Ela não foi apenas uma gigante por causa da sua altura. Foi gigante pela sua capacidade de transformar uma característica física numa ferramenta de libertação e cosmopolitismo. Ela provou que a verdadeira escala de uma vida não se mede apenas em centímetros, mas na distância que se percorre para alcançar a liberdade. O seu capítulo nos meus arquivos é um lembrete de que, mesmo quando o mundo tenta definir-nas por uma única característica, temos o poder de escrever a nossa própria história em letras maiúsculas. Nos meus arquivos, a coragem muitas vezes não faz barulho. Ela se esconde no fundo de uma caixa de ferramentas ou no latido estratégico de um cão. Em 1942, Varsóvia era o epicentro de uma tragédia planejada. O gueto de Varsóvia, um enclave de morte cercado por muros de tijolos e arame farpado, abrigava centenas de milhares de judeus destinados ao extermínio. No meio desse cenário de desespero, uma assistente social polonesa de apenas 32 anos, chamada Irena Sendler, decidiu que a passividade era uma forma de cumplicidade. Ela não era um soldado, mas liderou uma das operações de resgate mais audaciosas da Segunda Guerra Mundial. Irena utilizava sua credencial de enfermeira para entrar no gueto sob o pretexto de controlar surtos de tifo. No entanto, sua verdadeira missão era outra. Ela convencia pais desesperados a entregarem seus filhos a ela, prometendo uma chance de sobrevivência fora daqueles muros. Imagine a dor dessas mães ao entregarem seus bebês a uma estranha, sem saber se algum dia os veriam novamente. Irena e sua rede clandestina, conhecida como Zegota, desenvolveram métodos de fuga que desafiavam a lógica da vigilância nazista. Crianças eram escondidas em sacos de batatas, em fundos falsos de caixas de ferramentas
e até mesmo levadas através dos esgotos da cidade. Um dos detalhes mais engenhosos dessa operação era o uso de um cão treinado que Irena levava em sua ambulância. Sempre que um bebê começava a chorar perto de um posto de controle nazista, ela acionava o cão para latir furiosamente, abafando o som do choro e impedindo que os guardas se aproximassem para revistar o veículo. Cada criança resgatada recebia uma nova identidade e era acolhida por famílias polonesas ou conventos, onde aprendiam a esconder sua verdadeira origem para sobreviver. No entanto, Irena sabia que a sobrevivência física não era o fim do seu trabalho. Ela acreditava que essas crianças deveriam um dia recuperar suas raízes. Ela escrevia o nome verdadeiro de cada criança, o nome de seus pais e sua nova identidade em pequenos pedaços de papel de cigarro. Esses papéis eram guardados em potes de vidro e enterrados sob uma macieira no jardim de uma amiga. Aqueles potes não continham apenas nomes. Eles guardavam a memória de um povo que o regime nazista tentava apagar sistematicamente. Ao todo, 2.500 nomes foram enterrados sob aquela árvore. Em outubro de 1943, a Gestapo finalmente capturou Irena Sendler. Ela foi submetida a torturas brutais na prisão de Pauiaki, onde teve suas pernas e braços quebrados, mas recusou-se a revelar a localização das crianças ou a identidade de seus colaboradores. Condenada à morte, ela só escapou da execução porque a resistência polonesa conseguiu subornar um dos guardas alemães no último minuto. Irena viveu o resto da guerra escondida, continuando a coordenar resgates sob uma identidade falsa. O dossiê de Irena Sendler nos meus registros é um testemunho de que o heroísmo não reside na força física, mas na integridade moral. Ela sobreviveu para ver os nomes desenterrados debaixo da macieira e para ver muitas daquelas crianças, agora adultas, reconstruírem suas vidas. Irena sempre dizia que não era uma heroína e que seu único arrependimento era não ter feito mais. Sua história nos lembra que mesmo na noite mais escura da humanidade, a luz de um único indivíduo pode iluminar o caminho para milhares. Nos meus arquivos, a ciência é frequentemente retratada como uma busca solitária e nobre pela verdade. No entanto, os bastidores das maiores descobertas da humanidade revelam, por vezes, uma rede complexa de ambição, rivalidades e injustiças silenciosas. No centro de um dos maiores marcos da biologia moderna está a Rosalind Franklin, uma química e cristalógrafa britânica cujo trabalho foi o pilar fundamental para desvendar a estrutura da molécula da vida, o ADN. Durante décadas, o seu nome foi relegado às notas de rodapé, enquanto outros colhiam os louros de uma descoberta que teria sido impossível sem a sua perícia técnica e o seu rigor implacável. Rosalind Franklin chegou ao King's College de Londres em 1951, vinda de Paris, onde se tinha tornado uma especialista mundial em difração de raios-x. A sua missão era clara, embora extremamente difícil: mapear a estrutura física do ácido desoxirribonucleico. Naquela época, a comunidade científica sabia que o ADN era o portador da informação genética, mas ninguém conseguia visualizar a sua forma. Era o santo graal da biologia molecular. Franklin, com a sua abordagem metódica, começou a produzir as imagens de raio-x mais nítidas alguma vez obtidas de fibras de ADN. Foi no seu laboratório, sob condições de umidade controladas e após 100 horas de exposição contínua à radiação, que Franklin capturou a icônica fotografia 51. Esta imagem não era apenas uma mancha granulada num papel fotográfico. Era um padrão de difração que gritava uma verdade geométrica. Para os olhos treinados de Franklin, a cruz característica revelada na imagem indicava, sem sombra de dúvida, que o ADN possuía uma estrutura helicoidal. No entanto, Rosalind, fiel ao seu rigor científico, recusava-se a publicar conclusões precipitadas sem ter todos os cálculos matemáticos que a sustentassem. O mistério transforma-se em intriga quando entramos nos gabinetes vizinhos. Maurice Wilkins, um colega com quem Franklin mantinha uma relação profissional tensa, mostrou a fotografia 51 a James Watson sem o conhecimento ou o consentimento de Rosalind. Watson, juntamente com Francis Crick, estava numa corrida frenética para construir um modelo do ADN em Cambridge. Ao ver a imagem de Franklin, Watson escreveu mais tarde que a sua boca se abriu e o seu pulso acelerou. Ele percebeu instantaneamente o que Franklin ainda estava a provar. A dupla hélice, unidos com os dados experimentais de Franklin menos obtidos de forma clandestina, através de um relatório interno que chegou às mãos de Crick menos a dupla de Cambridge, finalizou o seu modelo em 1953. Quando publicaram a descoberta na revista Nature, o trabalho de Rosalind Franklin foi apresentado como um simples anexo confirmatório, e não como a base sobre a qual toda a estrutura tinha sido erguida. Ela nunca soube o quanto seus dados tinham sido cruciais para o sucesso de Watson e Crick. A injustiça histórica consolidou-se em 1962 quando Watson, Crick e Wilkins receberam o Prêmio Nobel.
Rosalind Franklin não estava lá. Ela tinha falecido 4 anos antes. Em 1958, vítima de cancro do ovário, provavelmente exacerbado pelos anos de exposição desprotegida aos raios X que usou para iluminar os segredos da vida. Como o Nobel não é atribuído a título póstumo, o seu nome foi omitido da maior honra científica do mundo. Hoje, o dossiê de Rosalind Franklin nos meus registros serve para restaurar a verdade. Ela não foi apenas uma assistente ou uma técnica, ela foi a mente que forneceu a evidência física para a maior descoberta biológica do século. A fotografia 51 é o seu legado visual, um mapa que nos permitiu ler o nosso próprio código genético. Rosalind Franklin ensinou-nos que a ciência, embora feita de dados frios, exige uma paixão que, por vezes, consome a própria vida em nome da verdade. Nos meus arquivos, o sonho americano é frequentemente pintado com cores vibrantes de oportunidade. No entanto, para Sarah Hector, esse sonho começou como um fardo de terra árida e terminou numa batalha épica contra a ganância e o preconceito. Nascida em 1902 no território indiano, hoje Oklahoma, Sarah era descendente de escravos pertencentes à nação Creek. Devido a tratados territoriais, ela e a sua família receberam lotes de terra individuais. Mas o sistema tinha uma lógica perversa. As crianças negras e indígenas eram frequentemente atribuídos os piores terrenos, considerados inúteis para a agricultura ou para o pasto. O lote de Sarah, com cerca de 60 hectares, ficava a muitos quilômetros da sua casa e era visto como uma terra maldita, composta por rochas e poeira. A família Hector era pobre. O imposto sobre aquela terra improdutiva era um peso que quase os levou à falência. O pai de Sarah chegou a tentar vender o lote, mas as leis da época proibiam a venda de terras pertencentes a menores. Sem outra opção, e num último esforço para gerar algum rendimento, ele arrendou o terreno para uma empresa petrolífera. Em 1913, o destino de Sarah Hector mudou de forma sísmica. Uma perfuratriz atingiu um reservatório massivo sob a terra árida. O poço Bibi Jones começou a jorrar 2.500 barris de petróleo por dia. Quase da noite para o dia, a menina de 11 anos tornou-se o que a imprensa da época chamou de a rapariga negra mais rica da América. Contudo, nos meus registros, a riqueza não trouxe paz, mas sim uma rede de exploração. Devido às leis racistas de Oklahoma, qualquer pessoa negra ou indígena que acumulasse uma fortuna era considerada incapaz pelo Estado. Isso significava que um guardião branco era obrigatoriamente nomeado para gerir o seu dinheiro. O guardião de Sarah recebia uma comissão generosa enquanto ela continuava a viver numa cabana de madeira e a frequentar escolas segregadas. A disparidade era tão gritante que a notícia da menina rica que vivia na pobreza cruzou o oceano. Chegando aos jornais da Europa, a injustiça atraiu a atenção de gigantes como W.I.B. Du Bois e a recém-formada NAACP. Começou uma batalha pública para que Sarah tivesse controle sobre a sua própria vida. A pressão foi tão intensa que o estado de Oklahoma tomou uma decisão absurda e sem precedentes para evitar as restrições da segregação. Declararam Sarah Hector como branca por onde é lei, para que ela pudesse usufruir de carruagens de comboio de primeira classe e hotéis de luxo. Mas Sarah não queria uma mudança de cor no papel, ela queria justiça. Ela lutou contra o sistema de tutela, exigindo transparência e o direito de gerir o seu império. Assim que atingiu a maioridade, Sarah tomou as rédeas da sua fortuna. Mudou-se para Kansas City, onde comprou uma mansão que se tornou um símbolo de prosperidade e um ponto de encontro para a elite cultural negra da época. Ela investiu em propriedades, negócios e na educação de outros jovens, transformando a terra maldita num legado de poder econômico. Sarah Hector faleceu em 1967, mas o seu dossiê é uma das histórias de superação mais poderosas que guardo. Ela não superou apenas a pobreza. Ela venceu um sistema desenhado para lhe roubar a identidade e o fruto do seu próprio solo. Sarah provou que a verdadeira riqueza não está apenas no petróleo que jorra da terra, mas na resiliência de quem se recusa a ser apenas uma nota de rodapé na história de outros. Ela foi e continua a ser a dona do seu próprio destino.